Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara de Mogi das Cruzes. Começa agora mais um Câmara em Debate. O Câmara em Debate é um programa exibido aqui na TV Câmara, onde a gente traz assuntos relevantes para a população de Mogi das Cruzes e para a população em geral. E o tema do programa de hoje é Junho Violeta. Junho é um mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. A campanha Junho Violeta busca dar visibilidade a um problema que muitas vezes acontece dentro de casa e de forma silenciosa. A violência contra idosos pode acontecer de várias maneiras: física, psicológica, financeira, por negligência ou abandono. E em muitos casos, as vítimas têm medo ou vergonha de denunciar. Em Mogi das Cruzes, a Lei nº 7.883 de 2022 reforça a importância dessa mobilização e dessa campanha e da conscientização da população. E para falar sobre esse assunto, sobre o Junho Violeta, o Câmara em Debate recebe hoje o vereador e autor da Lei do Junho Violeta aqui em Mogi das Cruzes, vereador Edson Santos. Bem-vindo, vereador. Muito obrigado. E nós também estamos aqui com a secretária municipal de Longevidade, Camila Tasselli. Bem-vinda, Camila. Obrigada. E também estamos com o delegado da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, Francisco Del Poente. Bem-vindo, Francisco. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer receber todos vocês aqui hoje para a gente debater esse tema tão importante. E para a gente começar, eu gostaria que o senhor comentasse para a gente, vereador, como surgiu essa iniciativa de criar a campanha Junho Violeta em Mogi e qual que é o principal objetivo dessa lei. Tá. Bom, todo mundo da cidade sabe que eu ocupei durante 8 anos a Secretaria Adjunta de Assistência Social. Inclusive a Camila trabalhando, tive prazer de trabalhar com a Camila, né, na assistência social, e agora ela na longevidade. E durante o período dos 8 anos de assistência social, somados a mais que eu tenho uma mãe com quase 89 anos em casa, né? Então você fica muito mais próximo aos problemas que os idosos sofrem. E você está na frente de uma secretaria como assistente social, os assuntos chegam para a gente de todos os lados da cidade, né? Através das entidades, através das lideranças de bairro, os assuntos chegam e você se sente na obrigação de fazer algo. E eu me identifico muito com o segmento idoso, talvez até por ter uma mãe dentro de casa com 89 anos, né? E me identifico muito. E fizemos essa lei. Foi como você falou, né? Conscientização. Mês de junho, mês da conscientização da violência contra a pessoa idosa. A gente sabe, e o doutor que está aí à frente da delegacia do idoso sabe também, a violência contra o idoso hoje não é só a violência física, é a violência psicológica, é a violência financeira, são os golpes, né, contra a pessoa idosa. Então, o junho é o mês da conscientização, só que também a gente não pode parar só no mês de junho. O ano todo nós temos que fazer esse trabalho junto, e não somente aos idosos, também fazer um trabalho junto àqueles que praticam a violência. Porque normalmente você acaba fazendo o trabalho só dentro dos departamentos, dentro dos equipamentos onde estão os idosos. Mas não, essa campanha tem que atingir também o filho, o neto, o vizinho, aqueles que praticam a violência. E precisa de um trabalho contínuo, um trabalho junto à população, de conscientização. E eu queria saber de você, Camila. Muitas pessoas associam a violência ao idoso apenas como uma violência física. Mas quais são os outros tipos de violência que você costuma receber na secretaria, que existem até hoje, que você acha que vale a gente comentar aqui? Os casos que a gente mais recebe de violência na assistência social é a violência, é o abandono e a negligência da pessoa idosa. Então, é um público que se afasta um pouco da família e a família também acaba negligenciando, acaba deixando aquele idoso de lado, morando sozinho. O idoso quer muito ser independente, ele quer continuar sempre a independência e ele não quer dar trabalho para a família. Então, muitas vezes, a família se afasta desse idoso e acaba negligenciando ele. Tem também o maior número de violência
índice de violência é dentro da família, é praticada na família. Então, é às vezes uma violência patrimonial, de pegar um empréstimo pessoal no nome do idoso e não pagar esse idoso e depois faz falta lá na frente para ele. É violência por falta de cuidado, o idoso está numa situação doente, não tem o devido cuidado, é negligenciado, né? O delegado acompanha muito. E aí, às vezes, parte para agressões mais fortes, né? Física, psicológica, que também as pessoas idosas levam essa violência. É uma violência que traz muito dano emocional à pessoa idosa, ela adoece devido à violência psicológica. Então, são vários tipos, né? Cada família, cada caso é um caso, a gente precisa sempre estar avaliando, mas, infelizmente, o maior índice é dentro da família. Sim. E para o senhor delegado, a Camila abordou vários casos, vários exemplos de violência que acontecem com os idosos, o que chega com mais frequência na delegacia. A gente sabe que às vezes a pessoa só chega a um ponto de denunciar quando é uma violência física, mas lá você costuma receber algum outro caso? Como que funciona o trabalho de vocês? Sim, primeiro eu gostaria de parabenizar ao vereador pela essa nobre iniciativa, dessa lei tão boa que ele traz, e essa preocupação com a pessoa idosa, né? E a Camila também agora, recentemente, frente à Secretaria da Longevidade, já vem se destacando, preocupada também com a assistência, com a parte de acompanhamento, de diversão. Ela tem várias atividades lá e as coisas vão se comunicando. Eu estou à frente da Delegacia da Defesa da Pessoa Idosa há quase um ano. Confesso que inicialmente, quando fui destacado para essa missão, achei assim um pouco aborrecido. Falei, mas esse tema idoso, será que tem a ver comigo, que já estou com meus cabelos brancos? Né? Mas não. Aí, convivendo diariamente com o trabalho, a gente vai vendo que mundo é este. É um mundo realmente que ele precisa de uma preocupação, de uma observação mais cuidadosa. Nesse momento, no mundo, tem um idoso agora sofrendo qualquer tipo de violência, né? Esquecemos aqui, não foi falado da violência institucional, né? Ele está acolhido em alguma instituição do Estado e pode estar ali também sofrendo uma violência. Mas a que mais se destaca para nós é realmente a violência patrimonial, né? Depois vem as outras violências, a física, a sexual, a moral. E o idoso, como ele está num refém, está dentro da sua casa, muitas vezes ele não tem subnotificação disso. Ele não consegue fazer essa comunicação chegar até os órgãos policiais ou aos órgãos de assistência. Elas vão acontecendo pelo trabalho diário nosso. Às vezes um vizinho, sabendo que o idoso está sozinho, ele tem a coragem lá, porque ele não viu o vizinho no quintal, ele não abriu a porta da casa, aí ele vem, usa o telefone, normalmente eles usam o Disque 100, e isso vem via ministério e aporta lá na delegacia. E nós imediatamente vamos verificar do que se trata. Normalmente, deparamos com um problema mais social do que policial. Chega lá, a pessoa está vivendo num ambiente de insalubre, está faltando alguma assistência, realmente o familiar foi embora. Então aí vai entrando o aspecto policial que nós temos que adotar providência por fazer. Sim, e muitas vezes quando o idoso ele sofre algum tipo de violência, ou seja, quaisquer dessas que foram citadas aqui hoje, essas violências elas podem deixar sinais. E eu queria saber, vou pedir para você, vereador, tem algum sinal, quais são os sinais que quem está ali por perto, um vizinho, um morador, ele consegue identificar que tem um idoso passando ali por algum tipo de violência para depois poder buscar ajuda mesmo para essa pessoa? Tá. Eu acho que assim, vizinhança vem praticamente quase em primeiro lugar, né? Porque o vizinho sempre sabe o que está acontecendo na casa do lado, na casa da rua.
Agora eu acho que é um fator importante, né? E aqui na cidade nós temos vários, né? São os agentes comunitários de saúde. Porque os agentes comunitários de saúde, eles visitam as residências, né? Eu estou falando até porque a minha sobrinha é enfermeira de um projeto como esse, e ele está dentro da casa da pessoa, né? Então ele visita o paciente e às vezes o idoso consegue se abrir com esse profissional, né? Então esse profissional hoje da área da saúde, ele é muito importante nessa identificação dessa violência. Por quê? Um idoso que fica, vamos supor que um idoso acamado, que usa fralda, tem que fazer uso de fralda. Ele não pode ficar o dia todo, por exemplo, com a mesma fralda se ele faz todas as necessidades, né, ali. E isso às vezes a família deixa, porque às vezes falta recurso ou até por abandono, né? Isso também é uma violência contra o idoso. Sim. E que às vezes não é enxergada. Então hoje os agentes comunitários de saúde, eles são assim fundamentais nesse processo de identificação da violência que acontece dentro da casa daqueles idosos. E você, Camila, você consegue identificar alguns sinais que os idosos que sofrem violências deixem claro para que quem está vendo ali de perto, quem está vendo, talvez não de perto assim, um vizinho, alguém que tinha um contato, que tem um contato com essa pessoa, pode identificar? Consigo. O que é importante é conversar com a pessoa idosa. Muitas vezes, na visita, técnicos, né, vão em conversa com o familiar, mas é preciso dar voz ao idoso, mesmo que ele tenha alguma dificuldade, perguntar para ele. Perguntar qual foi o último horário da última refeição dele, olhar as condições que ele está, da cama que ele dorme, se aquele lençol está trocado. Fazer perguntas que vão identificar se ele está se alimentando, se ele está tomando medicamento, se ele sabe, se ele está orientado, se ele está tomando água. Às vezes é um fator simples, mas que a falta de hidratação, por exemplo, causa desorientação à pessoa idosa. Então, é bom verificar esses sinais e conversar sempre com a pessoa idosa, sempre, mesmo com dificuldade, da escuta para ela. E o idoso tendo uma rede de apoio, ele frequentando algum serviço de convivência, alguma atividade comunitária. Hoje a gente tem na área de esportes também, um Mogi Longevidade. Quando ele participa e ele falta daquele serviço, os amigos verificam, né? Sempre, olha, está faltando, vai uma pessoa, algum coordenador ali procurar ele. Então é importante ele não se isolar em casa, mas ele sempre está buscando essa rede de apoio comunitária. Uhum. A primeira coisa que eu observo é a tristeza, né? O idoso começa a ficar triste, depois ele não quer, ele vai para um isolamento, ele não quer contato com ninguém. É nesse momento, esse serviço que o vereador está falando é essencial. Chegou lá, ele mudou o comportamento dele, né, do idoso. Aí ele vai começar a entender, porque muitas vezes o idoso tem medo de fazer a comunicação, que ele está sofrendo um tipo de violência. Até quando ele está assistido por uma cuidadora, né? Uma cuidadora agressiva, ele fica com medo, não consegue nem falar isso para a família, para trocar essa cuidadora e tal. Ele fica numa pressão tamanha, então ele fica refém, fica sozinho. Ele é uma pessoa vulnerável, e ele não tem condição de se expressar. Então, nós que estamos nesse contexto, somos os agentes dessa observação, temos que ter esse feeling para poder entender o que está acontecendo ali. Porque tem a questão do medo, tem a questão até de uma dependência emocional, uma dependência financeira que esse idoso tem, tanto dos familiares ou até mesmo com os cuidadores, né, que estão praticando essa violência. Tem também, Camila, foi da área lá. Tem os CRAS também, né, Camila? Os Centros de Referência de Assistência Social, que em Mogi, 7 CRAS e 3 né? CREAS. Espalhados pela cidade, né? Também é um ponto onde, de repente, alguém vai lá e vai fazer essa denúncia, né? Eu acho que é importante também, que são lugares onde tem psicólogos, assistentes sociais, e eu acho que é importante receber para poder... Um destaque que eu gostaria de fazer é em relação às cuidadoras, né? Porque as cuidadoras... Hoje vocês têm projetos na prefeitura para as cuidadoras. Ela passa a ser uma manifestação da vontade
do idoso debilitado, né? Eu acho interessante isso, porque ela vai convivendo, ela vai entendendo e ela vai praticando as vontades dele ali, né? Eu gosto muito de... O projeto, Camila, que foi plantado do Bolsa, é isso, né? Você ia falar do Bolsa... Eu ia puxar uma pergunta para realmente abrir para a Camila falar dessa questão da rede de apoio, da rede de acolhimento para os idosos. Quais são os serviços que são oferecidos para esse público aqui na nossa cidade? Bom, a rede de apoio ao idoso, ainda bem, é uma rede bem ampla. Então, por exemplo, na assistência social, nós temos os CRAS, como o vereador destacou tão bem, que é a porta de entrada, né, para os serviços da assistência social. Então, quem busca uma orientação, saber se aquele idoso está sendo violado ou não, ou até um benefício, buscar um atendimento. Tem a rede da proteção social básica, né? Tem o serviço de convivência para o idoso, que são centros de convivência mesmo. O idoso vai 2 vezes por semana, participa de atividades socioeducativas, culturais, que é muito bom para desenvolver essa autonomia dele continuar na comunidade. Tem os centros de referência especializados de assistência social, que são os CREAS, que também são serviços que, quando o idoso já está com o direito violado, né? Quando ele está com uma fragilidade em relação à família ou com a ausência dessa família, e aí o CREAS vai intervir para que os direitos dele sejam garantidos. Se for o caso de encaminhar para uma instituição de longa permanência, ou o Centro Dia da Pessoa Idosa, que é um serviço onde o idoso fica o dia inteiro, ele é cuidado, alimentado, tem atividades também regulares, 5 vezes por semana, e no final da tarde ele volta para casa. Então, é uma rede de proteção. A gente precisa entender que o idoso precisa participar para que seja evitada essas situações de vulnerabilidade, porque o acolhimento do idoso é uma medida extrema, né? É quando não tem mais um familiar que cuide dele, ou o familiar tem uma dificuldade muito grande, né? Por exemplo, outra pessoa idosa cuidando, que também já está em idade avançada. Então, a institucionalização dele é em último caso. A gente precisa trabalhar a autonomia e a prevenção. E outra coisa que acontece também com os idosos, ele muitas vezes tem vergonha de falar que ele está sofrendo uma violência, né? Então, ele tem essa questão de reconhecer, né? Ele, às vezes, não reconhece situações que ele está passando como uma violência. E também quando há a patrimonial, né? Um golpe, ele tem, às vezes, vergonha de buscar ajuda e está pedindo, né, delegado hoje, no campo de golpes digitais, as vítimas em potenciais são as pessoas idosas, né? Nós fazemos um comparativo. O idoso é o principal objetivo deles. Alvo, né? O alvo, né? Então, hoje, o avanço da tecnologia, tudo, o idoso tem uma dificuldade, tem a vulnerabilidade, né? Não sabe trabalhar a ferramenta. Eles mudam a fotografia. Hoje usam a voz, já faz alteração de voz, tudo. E o idoso, né, recebe aquela mensagem, acreditando que está numa fonte segura, que está falando com o parente, com quem seja lá, o sobrinho, o gerente do banco, e acaba sofrendo um prejuízo patrimonial. E em casa, geralmente, os crimes mais denunciados são realmente a apropriação dos valores dele, da aposentadoria. Aí vem, né, falar, eu não estou recebendo uma assistência devida, meu neto pegou o cartão, um parente pegou o cartão, e deixa ele naquela situação lá, e nós temos que fazer a investigação e ver para onde foi esse dinheiro e por que não foi revertido para ele. Sim. O doutor tocou nesse assunto, eu tenho um outro projeto também, não acaba vindo agora para a mesa, né, que eu criei também a Semana Municipal de Conscientização da Prevenção aos Golpes contra a população idosa. Eu até brinco. Só que essa aqui é em outubro, é no dia do idoso, né? Mas justamente porque, usar de exemplo de novo, lá em casa, a minha mãe, nós tiramos o telefone fixo de casa, né? Porque por 3 vezes ela caiu
em golpes como esse, e a gente acabou tendo que tirar o telefone fixo, porque às vezes é o momento que ela passa e atende, e ela teve problema com isso. Isso é comum, né? Tem sido comum, acho que o doutor aí acompanha muito mais esses casos, mas sim, infelizmente agora eu acho que o que está acontecendo muito é justamente isso, alguém da família fazer um empréstimo, né, Camila, no nome dele, e na hora de receber o coitado do idoso não tem praticamente nada para receber, porque o neto, o filho, a nora, ou alguém dentro de casa acabou fazendo esses empréstimos, né? Camila, entrevistador não sou eu. Fica à vontade, vereadora, que é um bate-papo, tá? A gente está aqui para conversar. Eu não lembro o nome correto, só sei que o nome não é Bolsa Idoso, tem outro nome. É Bolsa Cuidados. Bolsa Cuidado. Eu acho esse projeto importantíssimo, por quê? Porque às vezes na família o idoso fica sozinho, por quê? Porque todos precisam trabalhar. Hoje em dia todo mundo trabalha, né? Sim. E o Bolsa Cuidados, porque antes era Bolsa Cuidador, daí mudou, né? O Bolsa Cuidados, justamente, ele permite você pagar, né, alguém da família, ou de repente a filha está desempregada, a neta está desempregada, ela pode estar recebendo um recurso através do fundo, né, municipal do idoso, e daí ela cuida desse idoso. É uma maneira também do idoso não ter que ir para um abrigo, né? Ele acaba ficando na casinha, no lar dele, sendo cuidado por alguém próximo dele. Eu queria até que a Camila explicasse melhor aí, que ela... Muitas vezes o familiar do idoso ele coloca que ele precisa trabalhar, fazer uma faxina, trabalhar, fazer um bico, porque para manter a família, né? E tem aquele idoso que está acamado ou precisa de um cuidado, um cuidador constante. Aí o Bolsa Cuidados, ele foi uma iniciativa da prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, onde paga meio salário mínimo para o cuidador, que ele pode ser um familiar ou um vizinho, uma rede de apoio desse idoso que já tem o contato com ele, e ele vai receber meio salário mínimo para cuidar desse idoso. Isso faz com que o idoso permaneça mais na casa dele, tenha um vínculo maior com a família e deixe de ir para uma instituição. Porque, através do Conselho do Idoso, nós percebemos que muitos idosos, muitas famílias pediam uma vaga num acolhimento para idosos, que é a ILPI, por não ter um cuidador ou o cuidador não ter condições. Às vezes o idoso tem um filho ou uma filha que mora em outro bairro, aí ele precisa se deslocar para visitar, ver o idoso, cuidar dele. Então, essa bolsa ela auxilia, né, ao familiar, que ele tenha uma renda, né? E ele não dependa também de usar o dinheiro da aposentadoria do idoso para pagar ele. Então, é um auxílio que é pago hoje através do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho está pagando 30 bolsas, né? Através da Secretaria de Assistência, ele repassa para assistência através do Fundo Municipal do Idoso. E aí é repassado para essas famílias. E elas são avaliadas pela assistência social, né, a cada período, para que ver se está tudo certo, se aquele idoso está sendo bem cuidado. E é um programa que está tendo muito resultado, né? Que existe acompanhamento, né? O que entra na sequência da fala dela, isso aí é um projeto maravilhoso, porque deixa de levar o idoso para uma casa de internação. Que é uma violência às vezes também, né? Ele se sente violado também, ele ter que sair do lar dele, largar o quartinho, a caminha dele, ele se sente violado também. Às vezes o parente necessita de trabalhar e vai atrás de uma internação. E aqui vai uma observação. A internação tem que ser feita numa casa credenciada, regular. O que acontece? Muitas vezes vai à procura de um preço acessível, melhor preço, e acaba colocando o familiar, o idoso, numa casa clandestina. Esses dias atrás, nós atendemos juntamente com a Vigilância Sanitária, porque ela é a primeira a tomar conhecimento. Em São Paulo, por exemplo, pode existir uma casa boa, ela tem um limite de atendimento, aí começa a aparecer mais demandas. Ela faz um subendereço.
Então, ela vem aqui na região de Mogi, eles gostam muito dessas regiões onde tem mata, aparentemente um bom sítio, até com piscina, faz a alocação desse imóvel e aí traz esses idosos de todas as regiões e colocam aqui. Aí o idoso fica lá, fica numa assistência relativa, tem um agravamento de saúde, é acionado o SAMU. Aí quando vai ao atendimento é que nós tomamos conhecimento. O que está acontecendo? Olha, então está lá um idoso quase em vias de morte, se é que ele não vai morrer, porque lá na casa ele estava sendo mal assistido. Então aí começa o ciclo de assistência a funcionar. Aí eles comunicam a vigilância chama a polícia, e aí nós vamos até o local para identificar e para coibir. Na minha gestão, nós já conseguimos aí fechar três imóveis dessa situação. São diversas violências. Não, é uma violência institucional grave. Porque essas casas também, para funcionar, elas precisam estar numa área urbana. O idoso precisa ter acesso. Se ele tiver condições de sair sozinho, ele tem o direito de sair. E muitas vezes colocam em situações, né? Em regiões rurais, né? Sim. Afastadas, onde ele não pode nem sair. Ele não pode nem buscar ajuda se ele precisa. Na verdade, são assim, são clandestinas, na verdade, né? Usar o termo correto aqui, são clandestinos. Acabam cobrando, a família às vezes acaba colocando porque o valor é menor, mas ele é menor por quê? Ele é menor porque tem menos funcionários para cuidar, porque de repente não tem uma comida de qualidade, não tem o cuidado que o idoso merece, né? Lá na delegacia eu tenho essa preocupação, estou atento a isso, porque não pode acontecer que quando nós chegamos lá e deparamos com aqueles idosos sendo maltratados e eles se aproveitando lá para cobrar um preço caríssimo, não é barato. Sim. Por mais que seja um preço, mas não é tão barato assim. Então, eles têm o dever de prestar um serviço de qualidade, mas não tem. E é revoltante, porque muitas vezes a família procura uma casa dessa porque ela não tem aquele tempo, não consegue dar a assistência que o idoso merece, aí ele procura um terceiro para fazer isso e aí o idoso acaba passando por essa violência. Mas a gente está caminhando já pro fim do programa. Eu falei para vocês que a hora passa muito rápido. Mas para a gente terminar, eu gostaria de pedir para o senhor reforçar, delegado, se eu estou vendo alguma clínica meio estranha, se eu conheço algum idoso que acredito que esteja passando por violência, quais são os canais que eu posso utilizar para fazer uma denúncia? O canal mais prático é o Disque 100, né? Ou senão depois o nosso da Polícia Civil, 181. Esses são os canais, mas a pessoa pode acessar a delegacia eletrônica também e fazer a comunicação. E eu abri as portas da Delegacia do Idoso de Mogi e ela está lá para atender. E eu preciso que essas comunicações cheguem para que eu possa diligenciar lá e verificar o que está acontecendo e adotar providência. Nós estamos caminhando bem em Mogi, estamos trabalhando de maneira integrada, né? A proteção da pessoa idosa aqui é integrada. Então, está todo mundo, quando precisa, estamos lá. Está todo mundo trabalhando direitinho, graças a Deus. E a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa fica ali no Mogilar, né? Isso, fica lá no ProHiper, né? Estamos lá faz bastante tempo, eu acho que vamos continuar, mas acho que fica tudo bem, porque fica dentro desse contexto da Camila, está próximo aos idosos que passam por ali. Então, acho que está correndo bem por enquanto. Então, para a gente encerrar, vereador, gostaria de deixar uma mensagem para quem está em casa, quem assistiu o programa até aqui. Sim, você viu aqui o objetivo da lei e a importância que tem, né? Nós falamos aqui de vários tipos de violência e que às vezes a família nem imagina que ela está praticando esse tipo de violência com aquele idoso, né? Daí está a importância da conscientização do Junho Violeta, tá? Então, eu acho que assim, você que está acompanhando... Cadê a câmera que eu posso falar aqui? Essa aqui, vereador. Essa aqui. Então, você que está acompanhando a gente, se perceber algo no seu bairro, na sua rua, tem vários canais de comunicação. Então, como o doutor falou, diz que 100, você tem um CRAS perto do seu bairro, você tem o Conselho Municipal do Idoso também, que fica lá na Francisco Franco, na Secretaria de Assistência Social, né? Tá lá também.
importante é você denunciar. Você não pode ser omisso e permitir que um idoso, né, tenha essa violência praticada com o idoso e você não fazer nada. Então você tem que denunciar. E agora, importantes são as ações, eu acho que a Camila vai falar um pouquinho disso no finalzinho, as ações que a Prefeitura vai fazer agora, inclusive parabenizar, porque quando a gente faz uma lei dessa na Prefeitura, aqui vem algo que o Poder Executivo precisa executar, né? A Prefeitura ela vai executar. E pela primeira vez a gente teve uma reunião para falar sobre a lei, né? Então eu acho que mostra a sensibilidade da prefeita Mara Bertaioli com o idoso, a Camila com a experiência que ela tem. E eu sei que terão várias ações da prefeitura, até se a Camila puder encerrar falando sobre isso, e o doutor quer falar também. Eu queria aproveitar, Edson, para fazer uma sugestão. E sabendo aí que você realmente está empenhado nessa questão da proteção da pessoa idosa, a exemplo da delegacia da mulher, não vou pedir a delegacia, mas que nós tenhamos, junto à guarda, uma viatura de 60 a mais. Entendi. Entendeu? É só um segmento. Não, é caro, tudo que se fala é caro. Você vai querer núcleos de proteção ao idoso para todos os lados? Não. Eu acho que dentro da guarda municipal poderia ter uma patrulha, assim como tem a patrulha de defesa da mulher, teria a patrulha dos 60 mais. Entendeu? Que ela iria, com essas demandas que viriam para nós aqui, seria compartilhado com eles e mais rápido a gente conseguiria cobrir. Aí um pedido, eu acho que você vai... Muito boa sua ideia, hein, doutor? Vai abraçar essa aí. Tá muito boa. Camila, para a gente finalizar, uma mensagem para quem nos assiste, quem acompanhou o debate até aqui. Eu gostaria de agradecer, falar que a Secretaria da Longevidade está à disposição e no mês de junho inteiro nós estaremos fazendo ações de prevenção e promoção contra a violência à pessoa idosa. Então a Secretaria se uniu com as outras secretarias, a de assistência social, a da educação, a da cultura, desenvolvimento, esportes, e nós vamos fazer ações, buscar chegar ao território inteiro de Mogi das Cruzes, para que mais pessoas saibam sobre os direitos da população idosa. A pessoa idosa se fortaleça, mas também os familiares. A gente quer aqui fazer uma corrente de proteção às pessoas idosas. Então, o nosso objetivo é que das crianças aos adolescentes, aos familiares, eles se conscientizam e também lutem pelos direitos da população idosa, que é tão importante. Então, o nosso objetivo é esse e nós estamos à disposição também para o que precisarem. Importante falar, só tem que trazer o bom prato lá para junto do projeto. Só faltou isso, porque o idoso tem o passe do ônibus, já vai no projeto lá, já tem assistência médica, tem a delegacia, só tem que ter o bom prato lá dentro. Delegado, o prato do idoso, hein? Uma mensagem para a gente finalizar o programa de hoje, relacionado a tudo que a gente discutiu, que a gente conversou aqui. Eu acho que idade, né? O idoso é um patrimônio, então ele deve ser respeitado. Tá? Então a gente tem que cuidar muito da dignidade da pessoa idosa, porque ele já contribuiu muito na vida, então ele tem que ter o carinho, o respeito, enfim, tem que ter a nossa proteção da família e também a proteção do Estado e do município. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, vereador Edson, Obrigado. Camila, delegado Francisco, muito, muito obrigada. E para você que nos assiste, a campanha Junho Violeta, ela é uma forma de conscientização contra a violência contra a pessoa idosa, mas é algo que precisa ser denunciado durante o ano inteiro, ser falado o ano inteiro. Então, se você conhece, fica sabendo de algum caso de violência, não tenha medo, denuncie no canal, Disque Denúncia, Disque 100, você pode ligar e denunciar. E se você quiser reassistir esse programa na íntegra, você pode acessar o canal no YouTube da TV Câmara de Mogi das Cruzes, assinar as redes sociais para ver mais trabalhos do Legislativo mogiano e também o site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O Câmara em Debate fica por aqui, mas logo, logo a gente volta com mais informações e debates relevantes para a nossa cidade. Tchau, tchau e até a próxima.